Como é que o elétrico consegue ter uma aceleração tão absurda? Por que você foi pro turbo e não para um supercharger, por exemplo? Eu nunca vou esquecer esse negócio da minha vida, sabe? Foi um momento fantástico, assim. E no dia a dia, como é que é, assim, usar o carro elétrico? Primeiro, você carrega todo dia ele, mas você acredita, assim, que o elétrico é o futuro mesmo da mobilidade? Como é que você vê isso? E o Carona com o TK dessa semana, começando a bordo de Audi e-tron e na companhia, pela primeira vez eu vou poder falar isso, de um dos youtubers que mais bombam hoje no Brasil, fundador da maior empresa de performance do Brasil, Anderson Dick. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A última vez que estivemos juntos num bate-papo foi em maio de 2020, fui resgatar isso, a bordo de um Corvette C8 original. Que hoje é o mais rápido do mundo, hein? Anos depois, você conseguiu fazer o Corvette C8, que é a atual geração do Corvette, mais rápido do mundo. Primeiro, como é que surgiu a ideia? Como é que você olhou assim? Cara, quando você olhou para ele e falou, meu, eu vou fazer um... Bom, obrigado pela apresentação, introdução e grande parte do sucesso, inclusive no YouTube do meu canal, é graças a ti, né? Para com isso. Eu agradeço sempre e a gente troca muita figurinha, a gente trabalha muito junto e essa é uma parte que eu acho que é legal comentar porque a união faz a força, né? Mas voltando ao Corvette, cara, o Corvette na verdade foi uma paixão de ter um Corvette, eu tive um Corvette, um C6 primeiro, né, que tu andou também, um carro incrível, e quando saiu a nova geração do C8 eu corri pra ter um, e eu gosto do desafio, digamos assim, e esse carro nunca teve, esse carro nasceu já sem acesso, sem poder acessar a injeção original, e todo mundo estava dizendo que não tinha como preparar esse carro, que não tinha como fazer, e aquele negócio diz que duvida que a gente vai fazer. E aí, na verdade, primeiro, não sei se tu te lembra, a minha primeira ideia era fazer motor elétrico, botar um motor elétrico na frente dele. Fazer ele híbrido. A minha ideia era nem mexer no motor a combustão e fazer um motor elétrico na frente, fazer ali um 4x4 elétrico. Justamente quando a gente estava até começando, já estava alguns anos trabalhando na parte da eletrificação da Fueltech, era uma oportunidade de fazer algo diferente, justamente para chamar a atenção e mostrar um pouco essa nossa divisão. Perfeito. Só que a gente acabou iniciando essa parte, comprei muitas peças, desmontei a frente, descobri e teve alguns aspectos técnicos que não permitiu fazer a passagem dos eixos por baixo do amortecedor, algumas coisas assim. E a gente pensa, cara, mas não posso ficar com o carro original, né? Então vamos mexer. Não posso ficar com o carro original. Não tenho maturidade suficiente para ter um carro original. E aí que deu a ideia de começar a preparar o motor. Tentei fazer um projeto mais simples assim, achar alguém que tivesse algum kit pronto, ninguém tinha kit pronto nenhum. Convidei uns amigos para um churrasco, que acabou durando 8 dias esse churrasco. Em 8 dias a gente baixou o motor, botou biela e pistão forjado, subiu o motor, fabricou toda a parte do kit turbo, colocamos 2 turbinas e dali começou as primeiras sagas assim nos Estados Unidos mesmo. O Anderson, quando ele fala, chamou para o churrasco, e isso acabou ficando muito popular no canal dele, que até é interessante, a gente vai falar sobre que você faz um vídeo por semana, e é um vídeo por semana que normalmente passa dos 100 mil views de um dia para o outro, ou em pouco espaço de tempo. E de 1 hora ainda, né? De 1 hora. E aí ficou aquela coisa, dá um pulo aqui em casa. E aí ele chama, obviamente, os amigos dele que manjam do assunto, porque juntos, união faz a força, forma um time lá. E em 1 semana eles desenvolveram um kit turbo para o Corvette. E aí ponto, por que você foi para o turbo e não para um supercharger, por exemplo? Eu tinha meu C6 era supercharger, era ProCharger. Só que o ProCharger ele envolvia muito mais fabricação assim de polias, e no C8 o ProCharger não conseguiria ficar para frente o motor. Tem o vidro, o motor está aqui assim, ó. Na verdade ele está a 20 centímetros da cabeça do cara, né? E não teria espaço para botar na frente, então a fabricação fica muito mais difícil. E eu também sempre preferi turbo, é fantástico quando tira de potência. Então, na verdade, e ele tem muito espaço em cima do motor para botar os turbos, tanto que antes de eu fazer, todo mundo dizia, não, isso aí vai quebrar o vidro, vai superaquecer, vai estragar, vai ficar estranho. Eu disse, cara, o que eu quero ver é no retrovisor aqui, ó, as 2 turbinas me olhando, assim, a 20 centímetros da minha orelha, assim. E aí acabou surgindo aquela ideia, chamei os malucos ali, o Marcelo Pires e o Yuri, aceitaram o convite pro churrasco e, foram 8 dias insanos, assim, que a gente construiu aquele carro, assim. E aí, isso é só o início da história, né? Isso é só o início da história. Então, falando no início da história, deixa eu só contar, até para você contar um pouco pro pessoal como é que funciona, e uma curiosidade que eu tenho. Quando você falou, eu corri para ter esse carro. Sim. Como é que é a história, vamos supor, é um dos esportivos, dos maiores esportivos americanos, se não for o maior, era a nova geração, o primeiro
Corvette com motor central traseiro, tal, ou seja, tinha um frisson ali, tinha um desejo muito grande. Como é que você conseguiu comprar esse carro logo no começo? Cara, na verdade, isso era em 2019, né? Quando eles anunciaram o carro. No dia que eles anunciaram o carro na pré-venda, fizeram um pré-lançamento, eu entrei na hora e botei meu nome para entrar na fila. Num site? Não, até agora recordo. Não era no site da GM, era ir numa concessionária. E aí eu fui na concessionária local, lá na minha cidadezinha, e botei o nome. Aí os caras falaram, não, tu é um dos primeiros aqui, acho que o quarto a ter o nome. Dei um depósito na época e fiquei esperando lá 6 meses para os caras me chamarem para ir, então, em janeiro de 2020, fazer pedido mesmo. o pedido, assim, desenhar o carro. E aí eu sempre gostei de carro vermelho, tem o Caliber vermelho e vários outros, assim, entender se eu posso escolher a cor, eu acabo escolhendo vermelho. E aí eu desenhei o carro como eu queria, peguei um intermediário, assim, não peguei nem o top, nem o básico. O básico era 59 mil dólares e o top dava tipo 100 mil. Eu peguei o meu dava 74. E aí, como a concessionária era local, ele acabou fazendo pra mim sem ágil, como é que é ágil, né, que chama, né? Sem lá ágil. Eles chamam de market adjustment, né? Assim, eles chamam ajuste de mercado por demanda, né? E a maioria das pessoas estavam pagando 10 mil dólares de ágil, que era assim, um absurdo. E aí pedi o carro e tal. Só que acabou que eu tive sorte também de que a combinação que eu escolhi, o vermelho, foi a primeira cor que eles produziram. E aí o meu pedido pulou pra frente. E aí, 20 de março de 2020, me ligaram, Anderson, teu carro tá sendo entregue semana que vem. Só que é o seguinte, foi assim, quando entrou a pandemia. Cara, naquela semana a gente teve uma reunião na empresa, na Fueltech, no Brasil, nos Estados Unidos. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Vamos todo mundo quebrar? Vamos ter que demitir? O que vai acontecer? Sim. E eu comprando um carro novo. Cara, te juro assim, eu pensei, não vou pegar, não é o momento, não posso me comprometer até o fluxo financeiro meu, né, e da empresa. Mas aí acabei recalculando e pensando, e aí a gente entendeu até que a pandemia poderia ser não é que ela ia acabar tudo, na verdade, ela poderia ser uma oportunidade de se reorganizar, e tanto que até a nossa indústria de performance, ela cresceu muito nesse período de pandemia, no sentido que as pessoas foram menos viajar, elas gastaram menos com outros tipos de hobby e acabaram gastando mais com o carro, com a casa. Esse é um outro assunto, né? De qualquer maneira, acabou que eu aceitei o carro, recebi o carro, paguei os 74 mil dólares. E depois que eu fui perceber que tava todo mundo louco pra receber e ninguém tava recebendo, a gente demorou 6 meses pra receber, pagando 20 mil dólares, 25 mil dólares acima. Eu até pensei, isso é uma coisa pontual. E aí na pandemia o próprio carro começou a faltar e vários outros carros, né, começaram a ter dificuldade de produção. Então somou o fato do carro ser muito... Porque a razão do Corvette foi tão popular é porque a Corvette realmente acertou em mosca. Eles fizeram, entre aspas, um esportivo europeu, assim, muito seguindo a Ferrari, Lamborghini, a Audi R8, motor central com uma performance fantástica, por uma fração do preço, por um quarto do preço. Até, se eu não me engano, naquele vídeo que nós estamos andando no Corvette, eu e tu, e eu falei, eu nunca tive sonho de ter uma Ferrari, eu não acho correto comprar uma... não digo correto, mas eu não sou o cara que gasta um absurdo num carro só porque tem um nome, alguma coisa assim. E depois acabei comprando a Ferrari. Aí surgiu, enfim, vocês vão contradizer. Mas todo mundo estava muito... O Corvette estava em voga, assim, porque é um carro fantástico e falta no mercado, então... E ainda vou dizer o seguinte, ainda hoje, 2022, até por exemplo, semana passada, um amigo nosso, João Barion, né, que corre na Fórmula Drift dos Estados Unidos. Que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui no canal também. O João estava comigo nos Estados Unidos e a gente botou, né, foi até que no carro dele, de Fórmula Drift, num C7, um Corvette C7 que ele tem. E ele, Anderson, eu preciso comprar um C8, eu quero comprar um C8 e eu não acho. E a gente ligou para tudo que é concessionário, todo mundo cobrando 20 mil dólares acima, 30 mil dólares acima. Então continua mesmo. 2, 3 anos depois ainda tá essa... O carro ainda bomba. E o Z06, e aí agora eles anunciaram o Corvette Z06, que é a versão esportiva, né? A primeira esportiva do Corvette C8. Estão cobrando 50 mil dólares antecipado para entregar o carro final do ano. Antecipado. Graças a Deus, aí eu tô na fila e aparentemente o meu eu vou conseguir no preço de tabela, mas... De tabela. E eu tô muito curioso para ver, porque eles vão estrear a motorização nova, né? Cara. Girador, né? Motor que gira, acho que 8.700 RPM, V8 com... Agora não tem mais balanceiro, não tem mais vareta, um motor... Não, com cabeçote, 16, comando no cabeçote, se não me engano, 32 válvulas, 4 comandos, comando variável, admissão variável, o motor é uma obra de arte. É o motor 670 cavalos aspirado, é o motor mais alta maior potência, né? Já produzido na história, aspirado. Legal. E talvez vai ser um dos últimos aspirados também, também é outro fator aí de
Exatamente. E aí quando você começou, vocês montaram um kit turbo, assim. Montar um kit turbo num carro que nunca fizeram. Exato. Né? Pelo menos na geração, né? Não vamos dizer naquela motorização, mas com um câmbio, que é um câmbio específico do C8, né? Como é que foi, assim, toda a história? O motor em si, ele ainda do meu era muito similar aos Camaros, os Corvettes anteriores. Então, assim, a gente comprou peça de Camaro, de Corvette anterior e descobriu que era igual às bielas, os pistões. Essa parte mecânica, assim, até não foi difícil. Depois eu tive algumas quebrinhas, assim, quebrei umas 2 vezes o bloco, estraguei uns 3 virabrequim, e vareta, umas 8, 12 vareta, mas isso aí foi aprendizado de que eu acho que faz parte. Quem está parte. buscando o limite, quem está buscando o recorde, quem está buscando modificar algo, você está sujeito Mas a parte mais difícil foi a embreagem e o câmbio, porque é um câmbio dupla embreagem, que também bloqueado para qualquer tipo de acerto, e a embreagem demorou muito tempo para ter alguma embreagem de performance, então eu fiquei uns 6 meses andando com o carro sem poder botar mais que 0,2 bar de pressão de turbo. Então assim, ele tinha o prazer, tinha tudo, mas não tinha... eu cheguei a andar nele. Assim, fiz até um vídeo, quando ele era turbo... Mas com pouca pressão, mas pouca potência eu ainda. botava lá 0,3 bar para tirar uma embreagem. E aí quando surgiu a primeira embreagem com mais discos, assim, eu fui um dos primeiros a colocar. Tem uma youtuber chamada Emilia Harford nos Estados Unidos que inclusive ficou muito famosa por causa que ela comprou um C8 também, foi uma das primeiras a receber, e ela inclusive talvez foi a primeira a ter turbo antes de mim, inclusive. E a gente assistia todos os vídeos dela para ver o que eles estavam fazendo, como é que estavam fazendo, aprendendo com ela. Foi assim até legal porque eu conheci um universo de youtubers nos Estados Unidos, e acabei me aproximando deles até. E até vou dizer o seguinte, isso foi até uma das influências de eu começar o meu canal, né? Nos nossos aprendizados, assim, de estratégias, de tudo. Acabei conhecendo muito deles e muitos deles compartilhando informações, assim, digamos assim, de estratégias, de como conseguir sintonizar o YouTube, né? Bom, aí, quando chegou essa primeira embreagem, eu coloquei no carro e aí eu coloquei a primeira, a segunda, a terceira, desmontamos o carro, tiramos o câmbio várias vezes e assim fui pra pista umas 8, 10 vezes, quebrei motores várias vezes, até que um dia eu disse, não, chega, eu vou ter que controlar esse câmbio, porque não adianta só tentar botar a embreagem e não controlar o câmbio. E aí eu botei uma segunda Fueltech para controlar o câmbio, que aí foi o pulo do gato, assim, que eu consegui aumentar a pressão do câmbio antes de qualquer outro nesse mercado, e aí fomos para a pista, virei em 909, né, 908, 907 nos 402 metros, que é o recorde era 9, naquele momento a Emília, o recorde dela era e ainda é 9,37, se eu não me engano, nos 402 metros. E aí eu fui lá e virei em 91, 90, 90, 90 várias vezes, e 3 vezes na pista não consegui entrar nos 8, queria entrar nos 8. Aí um cara virou 904, eu fiquei apavorado. Quem foi? Um cara da ETS também, que é uma empresa super famosa nos Estados Unidos, muito renomada, competente pra caramba. E eu disse, cara, porque o primeiro é o primeiro, assim, o primeiro nos 8 é o primeiro, ninguém tira isso. O cara até pode perder o recorde, mas ninguém vai tirar. Aí nessa meio da história eu bati o recorde de potência, que também de C8, o C8 mais potente do mundo, foi a 1.075 cavalos na roda, a Emília tinha 1.030, e aí eu comecei a tomar uma exposição nos Estados Unidos, né? O Corvette acabou sendo muito conhecido nos Estados Unidos, e a Fueltech, eu consequentemente. E aí a Emília foi lá e me bateu meu recorde, fez lá 1.100 e pouco, só que eu tinha uma carta na manga, a gente só não tinha botado a pressão direito. E a gente foi lá e voltou pro dinamômetro e batemos 1.350 na roda, que até hoje ninguém conseguiu bater. Então ele acabou. E aí fomos pra pista de novo depois, eu virei de novo, 3 vezes eu fui pra pista virando 9-0, não consegui entrar nos 8. Aí eu fui numa prova de Orlando, que era a prova World Sport Compact Challenge, inclusive patrocinada pela Fueltech, e era uma prova de compactos, né? Um dos eventos mais legais que eu já fui nos Estados Unidos. Para quem quer vir corrida nos Estados Unidos, tem que vir nesse evento. Inclusive ele acontece em outubro, final de outubro em Orlando, é fantástico. Diz pra esposa que tu vai levá-la pra Disney e na quinta-feira você some. Vai funcionar, a gente vai estar lá. Então levei esse carro pra pista de Orlando, cheguei lá, dei a primeira passada 9-0. E não me acredita que a gente esqueceu de botar a quantidade de óleo certa no motor, porque a gente recém tinha montado, faltou 5 litros de óleo no motor e fundiu e acabou estragando alguma coisa na parte de baixo. Só que a gente estava tão maluco para andar e virar os 8 e o carro aparentemente não tinha perdido performance, não ia. Botamos um aditivo lá da NASA e dei mais uma passada 904, 903 e quase os 8 segundos. Aí eu disse, cara, agora foda-se, não sei se posso falar essa palavra. É o famoso tudo que dá. Tudo que dá. Cara, enfiamos tudo que dá. Só que era o seguinte, era sábado às 8 da noite, arquibancada com 25 mil pessoas,
no meio de um evento de latino que é super quente, assim, calor, as pessoas são animadas, assim. É música, churrasco. E cara, eu vou dizer assim, ó, todo mundo tava torcendo por aquilo, porque não era assim um evento que eu tava competindo com alguém, eu tava lá... competindo contra o cronômetro. Exato, competindo contra o cronômetro, e a gente é muito querido lá, eu tenho um carinho muito grande por Orlando, o público que tava lá era legal, sabe? Cara, então assim, ó, quando eu sentei ainda no carro naquela hora, às 8 da noite, chega até a dar uma lágrima, assim, eu senti uma energia, assim, do ambiente, eu fiquei calmo, assim, parece que baixou o som em volta, assim, eu fiquei calmo, tranquilo, assim, aquela hora eu senti, cara, agora vai dar. E realmente passei, virou os 8,97, que a gente lutou tanto para aquilo, cara, eu gritei no carro, perdi a voz. E aí quando eu tava voltando, assim, o carro tava no vivo, o meu telefone tava no vivo voz, a minha esposa me ligou, cara, foi assim, na hora certa, e ela sabe o quanto eu fiquei pra digamos assim, quanto a gente chegou, lutou pra conseguir esse recorde. Foi assim, ó, eu nunca vou esquecer esse negócio da minha vida, sabe? Foi um momento fantástico, assim. Cara, ali deu uma baixada, assim, adrenalina, assim, eu me lembro que aquela noite, assim, até depois tomei uma cerveja, assim, eu não sou de beber nem nada assim, mas meia cerveja, assim, eu relaxei. Você tomou uma garrafa de uísque, fumou um maço de cigarro. Cara, mas foi fantástico, assim, cara, aquilo ali eu nunca mais vou esquecer na minha vida, sabe? E quanto você acha que você andou de potência naquele dia, assim? Cara, passou de uns 1.400 e pouco de roda, assim, que é quase 1.700, assim, de motor. Dá uma noção, pessoal, o original ele tem 495. Então, assim, é um carro com 3 vezes mais potência do que o original. Sim. Ele original, ele vira o quê? Uns 12 por aí? Cara, 11,4 eu acho. 11,4. Que é bom já, né? Assim, para um carro original. É o que vira uma Ferrari original, a maioria dela, esse tipo de carro. E aí, ele passou isso 160 milhas por hora, que dá 250 e poucos, 260 por hora. Qual é o 0 a 100 dele hoje, assim, o pessoal tem ideia? 1,70. 1,70 de 0 a 7 segundos. E o 100 a 200 dele, se eu não me engano, cara, eu vou falar bobagem, mas foi 3 segundos e pouco. É rápido, assim. Tanto que eu tenho um Tesla, né, e o meu Tesla Plaid, que é o carro, para quem conhece aí, até a gente tá dando um elétrico, então até é coerente. O Tesla Plaid, ele é um carro de produção, tirando o Rimac, que é um carro de 3 milhões de dólares, uma série especial, ele é o carro de produção mais rápido do mundo de aceleração e de tempo de 402 metros, né? Ele vira mais rápido que qualquer Ferrari, que qualquer coisa. Tanto que eu já levei o Tesla várias vezes pra pista e ele deu pau no C8, assim, facilmente. Eu larguei lado a lado, é um dos vídeos, inclusive, mais populares do meu canal, que eu botei o Tesla versus o Corvette todo preparado e o Tesla virou 9.2 e o Corvette não passou marcha lá, por exemplo. Agora, você que é um cara que está dentro do mundo dos elétricos já tem alguns anos, você usa carro elétrico no dia a dia, tem uns 5 anos já, não tem? Não, 2017 eu comprei um Tesla, quando eu mudei para os Estados Unidos em 2017, o primeiro, assim, não foi o meu primeiro carro lá, mas assim, eu logo comprei um Tesla porque eu queria experimentar isso aí, entender, né, até muita gente brincava comigo, mas que incoerência, o cara vende injeção para carro de corrida, gasolina, como é que vai ter um elétrico, né? O negócio você ouviu assim? Sim, muitas vezes. E eu disse, cara, eu gosto de tecnologia, eu gosto de carro e eu gosto de emoção no carro. A emoção é diferente, tudo bem, o cara diz, mas não tem o som. Beleza, se eu quero o som, eu tenho a Ferrari, eu tenho o Corvette, eu tenho outros carros. O Tesla te dá outros, ou o carro elétrico te dá outros prazeres, assim, diferentes, né? Então... E você acha, assim, hoje em dia você tem um Tesla mais rápido do mundo, é um carro com mais de 1.000 cavalos original, né, que eles falam, mas você acredita, assim, que o elétrico é o futuro mesmo da mobilidade? Como é que você vê isso? Sem dúvida, é um caminho, assim, sem volta, né? E de novo, positivo, sabe? Ele tem muitos prazeres, muitas facilidades, assim... Eu até brinco, né? A manutenção no carro elétrico, cara, querendo ou não, são 20 componentes, né? Do motor elétrico. Tem a bateria. Hoje em dia já assim, a maioria desses carros modernos, esse carro aqui é fantástico, esse Audi e-tron, a quantidade assim de a integração de tecnologia com o veículo é a que eu acho que é o grande pulo. E no caso do elétrico mesmo, óbvio que a infraestrutura assim, nas cidades, o carro elétrico não é apropriado para distância, viagens longas, ainda mais no Brasil, né, que não se tem uma rede de carga. Nos Estados Unidos já funciona muito bem, sabe? Como é que é viajar de carro elétrico nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, assim, por exemplo, o Tesla, ele tem, acho que é 500 e poucos quilômetros, ou 600 quilômetros de autonomia, tá? Mas tu acaba não usando ao extremo a bateria, porque carregar uma bateria de um carro elétrico é que nem encher um cilindro de gás. Quando chega no final da carga, ele começa a ficar lento para carregar. Então,
Normalmente nos Estados Unidos, como é que se faz? Tu viaja assim até baixar até 10% a bateria, para numa estação de carga rápida, que é de 150 a 250 kW de potência, que é bastante. Perfeito. E ele carrega assim de 10 a 65, 70% em 25 minutos, tá? E aí, cara, é o tempo de ir no banheiro, descer, fazer alguma coisa, voltar, o carro tá pronto, tu segue viagem. Então tu acaba fazendo pernas assim de 250 a 300 km, tá? E aí para 25 minutos para carregar. Óbvio, se tiver uma viagem assim que eu pretendo não parar, eu não quero parar, eu não posso parar, aí é melhor um carro a combustão, um carro a gasolina, ou um diesel, que tu consegue realmente fazer uma perna longa. Nos Estados Unidos já tem uma infraestrutura, especialmente da Tesla, agora a Audi e outros também estão montando muito bem, de carregamento que está funcionando fantasticamente, assim. Então não existe ponto que tu fique uma distância bem segura, assim. Acho que a cada 50 milhas ou 100 quilômetros, assim, tu tem algum ponto de recarga. Então consegue montar um trajeto facilmente, assim, sem atrapalhar. E no dia a dia, como é que é, assim, usar o carro elétrico? Primeiro, você carrega todo dia ele? É porque, na verdade, chega em casa, bota na tomada e ele volta carregado, né? Então, até esses dias como é que é o Serbasi, o nome dele? Gustavo. Até Gustavo, que é embaixador da Audi também. Esses dias eu vi um vídeo do Gustavo, vi um post do Gustavo Serbasi, por exemplo, que eu achei fantástico, assim, que ele comentou, ele fez uma sátira, assim, muito bem humorada sobre como é que é andar de carro elétrico. Como se ele estivesse migrando de um carro elétrico, como se o mundo fosse elétrico, carros elétricos, e eles estariam migrando para carro a combustão. E tem vários pontos, assim, mas alguns pontos ele pontuou que eu achei fantástico. E ele diz assim, como se fossem perguntas para serem respondidas. Tá, eles, então tá, eu sempre tive carro elétrico, agora eu vou ter um carro a combustão. Como se fosse o contrário, né? Como é que funciona, então? Eu imagino que quando o cara tá num declive, que nem a gente tá andando agora aqui, eu tiro o pé, ele enche de gasolina o tanque, correto? E aí, essa foi uma pergunta. A outra, eu ouvi falar que gasolina pode pegar fogo, como é que eu devo fazer em casa? Eu tiro a gasolina do tanque e boto no outro reservatório? Outras perguntas assim, eu vi, o preço da gasolina é de 4 a 7 vezes mais caro do que um carro, do que energia elétrica para andar. Eu imagino que mais pessoas usando gasolina vai baixar o preço, né? Então, assim, tem um monte de coisas que acabam sendo... Realmente, se a gente parar para pensar, realmente... a gente tem dúvidas que às vezes até são meio bobas, mas obviamente é uma mudança de entendimento, sabe? Mas perguntou sobre o dia a dia, no meu entendimento, sim, tem umas vantagens. Por exemplo, para rodar no dia a dia, o cara que roda menos de 500 km num dia, tá? Tu nunca vê não precisa parar no posto de abastecimento externo nunca, né? Tu chega em casa, carrega, no outro dia de manhã tá carregado, sai para andar, volta e assim por diante. No meu dia a dia em Atlanta, nos Estados Unidos, onde é que eu moro, acaba que eu uso 10% da bateria, assim, 15% da bateria. Então meu carro, eu carrego até 90%. E a razão, assim, não tem problema carregar até 100%. Muitas perguntas, não pode carregar até 100% porque vai estragar a bateria. Não tem nada a ver, tá? Isso eu ia te perguntar, como é que é essa história do carregar todo dia, estraga a bateria? Não, até o Elon Musk da Tesla, né, fez um post esse tempo no Twitter que eu vi e foi muito republicado, falando exatamente, não existe problema nenhum de carregar até 100%. O problema é que quando tu passa, por exemplo, de 90%, tu não consegue usar o freio regenerativo do carro para recarregar a bateria. Então, quando tu sai com o carro a 100% carregado, tu tirar o pé, ele não consegue carregar a bateria, aí tu tem que pisar no freio, então tu desperdiça energia. Então, por questão de eficiência, não faz sentido tu carregar mais que 90%. Tu carrega até 90% porque tu sempre tem um pouquinho para recarregar o carro quando o carro tira o pé. E isso é um dos maiores fatores, que o carro elétrico acaba desgastando muito menos pastilha de freio. Sei lá, acho que eu tive no meu primeiro Tesla que eu andei 80, 70 mil quilômetros, eu nunca nem troquei pastilha de freio. E é um carro que 2,5 toneladas de peso, que anda rápido, e mesmo assim não gasta pastilha de freio. Então, a manutenção é bem mais simplificada, né? Não precisa, tipo assim, tu não perde tempo num posto de gasolina, num posto de abastecimento se os teus trajetos são menores. Você faz em casa. Faz em casa e o diagnóstico do carro é muito melhor, viu? Eu vou te falar assim, hoje um carro normal liga a luz da injeção, o cara tem que levar numa oficina para descobrir o que é. O carro elétrico, inclusive o meu Tesla lá em 2018, uma vez acendeu assim uma mensagem na tela já dizendo, tem um problema no motor, pode continuar usando, por favor agende um serviço. Mas assim... o diagnóstico. O diagnóstico foi... E eu até digo assim, a minha experiência com Tesla foi muito positiva. Não tive, com exceção desse, que foi facilmente resolvido na garantia, nunca tive problemas, o carro com baixíssima manutenção. Perfeito.
E aí outro ponto do dia a dia que eu acho, para mim, o maior valor, tá? E não tem relação com ser carro elétrico, mas tem relação com ser carro moderno, assim, com tecnologia, é a direção autônoma. Que ele tem. Cara, eu acho assim, uma coisa é o cara gostar de carro e gostar de dirigir, outra coisa é tu precisar te deslocar diariamente para algum lugar, não quer dirigir. Tipo assim, o bom é tu ter um motorista particular, mas hoje o carro autônomo, cara, direção autônoma, por exemplo, na minha casa até a Fueltech, são 12, 15 minutos de trajeto todo dia. Eu literalmente, o carro vai no autônomo, eu vou dirigindo assim, fazendo outras coisas, eu vou falando, vou fazendo, usando o celular, até parece estranho assim, mas o carro é muito seguro assim, ele dirige autonomamente de uma maneira incrível, sabe? Uma nova realidade. E novas tecnologias, o que você achou do sistema de câmeras aqui que tem nas muito portas legal. do e-tron? Cara, é óbvio, né? É tipo assim, é óbvio, depois no futuro a gente vai dizer isso aí deveria ter em todo carro, né? Mas obviamente depende de tecnologia, depende de novidades, isso aqui. E você acostumou rápido, assim, de Cara, bater sim, o olho, assim? Eu acho sim. Até que nem a mesma coisa do volante do Tesla, né? Ele não tem a parte de cima. Foi uma jogada de marketing, na minha opinião, é o que muita gente fala, assim, pra causar um conflito, assim, uma dúvida, assim. Mas eu acho que o cara se adapta, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas ficam desconfortáveis quando tem algo diferente. É natural do ser humano. Lógico. Mas, ao mesmo tempo, se o cara fica fazendo só a mesma coisa, né, não vai evoluir. Então, os fabricantes, eles têm que dar uma inovada, eles têm que testar alguma coisa diferente, sabe? Eu acho bom. E aí, usando o carro elétrico no dia a dia, em que momento que você começou a falou, cara, mas se a gente pegar esse motor elétrico e colocar num carro, tal, foi aí que surgiu a Fueltech Electric? Não, como é que foi? Na verdade, foi o contrário. Eu pensei assim, eu comecei a ligar os pontos. Até tem uma coisa interessante, em 2016, cara, eu fiz uma missão de inovação até com a AmCham, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, visitando o Vale do Silício, na Califórnia, antes de eu morar nos Estados Unidos, que foi fantástico, assim, me abriu a mente. Eu visitei a fábrica da Tesla, visitei várias startups, várias empresas assim, de tecnologia, inclusive Google e outras na Califórnia. E, cara, aquele dia me deu um clique, assim, que inclusive foi uma das coisas que me incentivou a mudar para os Estados Unidos, no sentido de poder ter mais acesso, assim, a certos desenvolvimentos e trazer tecnologia que a gente pode trazer para o Brasil. Então, aquela vez me deu o clique e, assim, sabe quando dá o clique, assim, daqui a pouco, em 10 minutos, tu ficou travado e formatou, assim, meio que um caminho, assim, de futuro. Foi, assim, que para mim ficou muito claro que o caminho era elétrico, inclusive para performance um dia. Não quer dizer que agora vai acontecer, mas existe uma tendência para isso, e a gente teria que usar essa tecnologia a nosso favor. E aí que a gente começou a divisão em 2016 de eletrificação dentro da Fueltech, que até hoje, vou ser bem sincero, até hoje, 2022, ela ainda não teve receita. É uma divisão totalmente de pesquisa e desenvolvimento para entender a tecnologia, para aplicar. A gente está muito próximo de lançar os nossos kits de eletrificação da Fueltech. A gente tem um Fusca elétrico, tem um Gol, um Fusca que a gente converteu em elétrico, um amarelo, bem simpático, bonitinho, adoro andar com ele em Porto Alegre. E um Gol que a gente está participando muito, né? Tu está participando ativamente disso aí, que a gente converteu em elétrico com o motor da WEG, brasileiro também, e muito potente, um carro patina pneu de qualquer marcha. Esse carro está sendo restaurado e customizado no estúdio Baidene, que é um grande parceiro nosso aqui no interior de São Paulo. E esse carro a gente está fazendo assim uma releitura do antigo Gol GTI para ser como se fosse um GTE, mas no nosso caso é um Gol FTE, que é FT Electric, que é a nossa divisão de elétricos. Então, na verdade, assim, a mesma Fueltech que hoje usa em qualquer carro a combustão, ela vai controlar o motor elétrico, porque na prática, ainda assim existem os mesmos sensores, ele tem que ter um radiador, tem que circular água, ou seja, o ambiente para o controle, ela precisa ter um computador que controle o carro. Se é um motor a combustão, se é um motor elétrico, não muda muito na prática. Agora, vamos supor, um carro de rua com 1000 cavalos, motor a combustão. Se você sair com ele parado, você vai ter muita dificuldade de ter uma largada rápida, por ter muita potência. Como é que o elétrico consegue ter uma aceleração tão absurda? Assim, o motor elétrico, uma das vantagens é que a faixa de rotação, por exemplo, do motor que nem um Tesla, esses motores aqui, eles começam a ficar eficientes já nos 100 RPM, por exemplo, tá? E ele gira 22 mil RPM, tá? Ele chega a girar 22 mil RPM? O do Tesla, por exemplo, vira 22, o do Audi aqui eu não sei, mas deve ser nessa faixa. E com isso tu não precisa de marcha, tá? Porque, imagina, 100 RPM ele já tem torque
tu poderia sair, entre aspas, de quinta, né? E tu gira 22 mil RPM e ele não acaba nunca, né? Então ele consegue sem marcha fazer. Então não tem troca de marcha, isso é uma grande vantagem. A outra é, o motor elétrico tu consegue não só desacelerar ele, porque o motor a combustão, isso é um desafio nosso, por exemplo, na Fueltech, fazer um controle de tração, por exemplo, tu pode só acelerar menos o motor, então tu reduz o ponto de ignição, tu corta um cilindro, tu corta outro, mas tu não consegue fazer o motor girar ao contrário, tu não consegue fazer uma força de frear o motor. Aí a maioria dos controles de tração de carros originais, eles acabam usando a pinça de freio, eles usam outros recursos para controlar a tração. O motor elétrico, ele simplesmente, tu inverte o sentido do motor que ele tem que girar, porque ele vai girar para o outro lado. Então, por exemplo, da mesma razão, o motor elétrico não tem transmissão com marcha ré, ele simplesmente gira para o outro lado. Tanto que tem um episódio engraçado lá que eu estava comparando o Gol elétrico contra um Gol a combustão, e eu estava tomando pau do Maurício lá, que é um funcionário nosso, coordenador de suporte, com o Gol turbo dele. Eu virei o Gol elétrico e inverti o sentido no motor e larguei de ré. Aí eu tive a vantagem de ser um Gol com tração traseira de ré, e aí eu dei um pau nele. Mas brincadeiras à parte, então o motor elétrico, ele consegue ter um controle de tração muito mais eficiente que o motor a combustão, é muito mais fácil. Você fazer a gestão da entrega de potência. Mas aí depende de uma queima, né? Vamos dizer, de uma combustão. E aí um outro fator que é o centro de gravidade de um carro elétrico, eles conseguem, porque a parte mais pesada de um carro elétrico, inclusive um Tesla, ele pesa 2.500 quilos, esse carro aqui também deve pesar nessa faixa de peso. Como a parte mais pesada de um carro desse eu vou chutar que é 50% do peso, é a bateria. Esse carro pesa em torno de 700 quilos de bateria. 700, então é um terço aí. As baterias são de lítio, e materiais densos, né? Eles colocam a bateria o mais baixo possível no centro de gravidade. Então, normalmente o centro de gravidade com a bateria e os motores muito baixo, eles são abaixo do centro da roda. Então, assim, quando fica abaixo do centro da roda, para quem entende de arrancada, isso é um instant center é mágico, porque simplesmente o carro ele não transfere assim no sentido negativo, ele simplesmente é plantado no chão. E outro fator por ter mais peso, o pneu largo, por exemplo, normalmente esses carros tem pneu 295 original de fábrica, rodas grandes, com centro de gravidade muito baixo e pesam 1 tonelada a mais do que um carro equivalente a combustão. O peso nesse caso ajuda a tração, porque tu tem alguma coisa fazendo força no chão para o pneu tracionar. Entendeu? Então, por isso que esses carros são tão bons de tração, assim, tão impressionantes. Entendi. E aqui no Brasil o pessoal comenta muito sobre a história das baterias, que eles têm muito receio o que vão fazer com as baterias e tal. Isso é falado nos Estados Unidos, assim, você ouve? Como é que é? Cara, vou dar um exemplo assim, a bateria de chumbo, ela precisa ser reciclada também, né? O chumbo é um metal... Que é a bateria do carro. Bateria do carro. Então existem reciclagem de baterias. Então eu vou dar um exemplo assim, o nosso Fusca, aqui no Brasil, a gente fez ele com uma opção de baterias recicladas de laptop. Então a gente pegou uma empresa que recebia baterias de laptop danificadas ou velhas ou para reciclagem. Eles fazem uma separação das células que estão boas e botamos lá 3.500 células em 2 caixas, assim, uma na frente do Fusca e uma atrás. A gente fez uma bateria de células usadas. De certa maneira é uma forma até de reciclar, assim, ter uma segunda vida para aquela bateria antes de ela precisar ser descartada ou reciclada de outra maneira. Entendi. Mas é um desafio, né? E até, às vezes até aí oportunidades de negócio, porque cada vez mais vai ter isso aí, né? Então tem que se contornar isso aí mesmo. É inevitável, né? Então a gente pode dizer que nos próximos meses, principalmente nos próximos anos, a gente vai ouvir falar bastante ainda da eletrificação junto com o Fueltech, enfim. Cara, eu acho assim que é uma transição que a gente não sabe a velocidade, né? Eu acho que assim, ainda é caro, ainda as baterias são caras assim, ainda não é uma conversão assim que economicamente vai se pagar em consumo, que nem um GNV, por exemplo. Para uma conversão, vamos dizer. Para uma conversão. Mas ao mesmo tempo assim, o que eu vejo assim, eu sou um exemplo, assim, eu sou curioso, sabe? Eu gosto de ter algum carro diferente, eu gosto de experienciar coisas diferentes. Então, vamos dizer assim, os early adopters, as pessoas que querem ver as ideias antes, vai ter muita gente que vai querer ter um carrinho convertido, assim como ele tem outros, ou ele vai querer. Então, muito do que quem é apaixonado por carro, a gente gosta de customizar, preparar o carro, ou ter um carro original que seja na sua maior perfeição. Mas todos nós, assim, que queremos usar o carro, assim, a gente quer que seja prazeroso, né? Então, assim como nas últimas décadas, muita gente que tinha um carro, por exemplo, de coleção, um carro antigo que era carburado,
queriam um funcionamento mais regular, mais... Botavam uma injeção eletrônica, e aí que a Fueltech entra muito bem, porque... Então mesmo que o cara queira manter a originalidade, muita gente vai lá e bota um módulo, uma Fueltech escondida embaixo do painel e nem se percebe, o carro simplesmente bate chave, pega e anda. Vai ter gente que vai fazer a mesma coisa convertendo a elétrico, né? Porsche, Fusca, uma tendência mundial. Inclusive. E essa experiência, né, essa reação do carro elétrico, você baixar o pé, o carro dá essa... Isso no motor a combustão não tem, né? Cara, esse tipo de entrega, né? Isso é o que mais apavora, assim, as pessoas. Eu adoro levar os caras e dar um susto, assim, quando... Posso te falar, então? Vou contar pro pessoal. Primeira vez que eu fui pra Atlanta, a gente foi sair da tua casa, você virou pra mim e falou, já andou de carro elétrico? Eu falei, não, ainda não. Você não vai pegar o celular pra filmar? Aí eu falei, naquela época o Anderson não era a pessoa que ele é. Eu falei, o Anderson, cara, tão tranquilo, tal, na dele. Eu falei, tá bom, no que eu peguei o celular, ele deu, mas o celular voou lá atrás. Aí eu entendi a piadinha clássica do coisa. Mas dá pra fuçar em carro elétrico? Dá pra mexer assim? Cara, não, hoje não. Hoje assim, é muito eletrônica mesmo. Por exemplo, assim, os fabricantes acabam vendendo alguns upgrades ou versões diferentes, né? Mas aftermarket até tem tentativas assim, mas nada muito efetivo. Mas até vou te falar, os veículos atuais, eu não sei uma comparação na linha da Audi, mas eu imagino que esse Audi aqui ele seja uma performance superior a praticamente qualquer carro. Um RS, por exemplo, assim, né? Então, se for pensar assim, eles já são muito impressionantes, sabe? Eu até acho assim que vai ter cada vez menos assim a necessidade de aumentar a potência. E eu até vou dizer uma coisa assim, eu mesmo já parei para pensar, já discuti com algumas pessoas. Eu acho que o nível de potência que tá por exemplo, o Tesla Plaid assim, é perigoso. Chega a ser perigoso, assim, é um carro de 1020 cavalos que acelera de 0 a 260 km por hora em 9 segundos, assim. Chega a ser perigoso dependendo do uso. Então, eu acho que a gente não tá com uma falta de potência nos carros hoje. É diferente assim do tipo, 10 anos atrás, no Brasil, os carros nacionais mais potentes do Brasil tinham 180 cavalos, 200 cavalos e o cara penava para fazer uma ultrapassagem, chegava sem seguro, né? Então, às vezes o cara... Tinha muitas pessoas que modificavam os carros até para ter um nível de segurança na viagem, na estrada maior. Cara, hoje qualquer carro tem 600 cavalos. De elétrico, né? Não, exato. E no automobilismo, você que tem a Fueltech, principalmente, tem muita ligação com o automobilismo de uma maneira geral. Você acha que a gente vai começar a ver cada vez mais? Como é que tá? Cara, eu acho que sim. A maioria das organizações, dos promotores, eles estão de olho nisso, porque também a nova geração... Vou dar um exemplo assim, eu tenho vários carros assim que eu coleciono, que eu preparo, né? Mercedes, Ferrari, Corvette, Mazda, Supra e o Tesla. E eu vou te falar assim, as crianças, os adolescentes assim, mais novos, quando eu pergunto qual carro tu prefere, cara, a maioria deles diz o Tesla. Sabe, o meu filho, por exemplo, o carro preferido de todos os meus deles é o Tesla. Então assim, acho que a geração nova está atrás disso, está interessada nisso. E inclusive assim, e as organizações estão interessadas. Então a Fórmula 1 já tem assistência elétrica faz muitos anos, né? Tem a Fórmula E, que é uma categoria que está crescendo, que é uma maneira de disseminar isso aí. Tem inúmeras outras, sabe? Eu acho que vai ter no Brasil, inclusive, já. E já tem, né? Carro híbrido andando pela Fueltech, o TV, né? Tem. Que vocês fizeram, né? Junto com o Giafone, a gente fez um trabalho em conjunto de botar uma Fueltech, fazer um carro híbrido de rally, que é um TV que tem um motor de Hayabusa, daquelas motos, né? A combustão na parte traseira e um motor elétrico da WEG na parte dianteira. E a mesma Fueltech controla os dois motores. Inclusive, isso é quase um pioneirismo, assim, de controlar a mesma injeção eletrônica, a mesma ECU, ou até agora se chama VCU, né? Que em vez de Engine Control Unit, em vez de unidade de controle do motor, agora o conceito é Vehicle Control Unit, então é a unidade de controle do veículo, que é a Fueltech. Ela controla os dois motores, então... E sincronizar eles, sintonizar, isso foi um grande desafio. Legal. Então nos próximos tempos é um mercado em constante evolução. Sim. Que a gente sabe o que está acontecendo hoje, mas a gente não faz ideia onde tudo isso vai chegar. E ninguém sabe todo o caminho, né? A gente tá tendo que aprender a se adaptar. E eu acho que isso inclusive é parte do desafio, assim, de nós como empresas poder trilhar esse caminho, sabe? Sim. E falando em trilhar caminho, falando em não saber onde vai chegar,
Onde você acha que vai chegar Anderson Dick, youtuber, que tá crescendo de uma velocidade maluca e fazendo uns projetos pra lá de loucos, né? Cara, eu digo assim, espero que minha esposa não esteja assistindo isso. Isso aqui começou com uma desculpa pra eu dar pra minha esposa pra eu mexer nos carros. Não, brincadeira. A gente sempre teve paixão, né, por carros. Eu sempre fui um cara, até eu te digo assim, eu era um cara bem mais... eu sou envergonhado ainda, não perdi a vergonha, não é diferente, eu só tento agir naturalmente e compartilhar esses projetos. E cara, é tão gratificante assim, né, pra nós. Acho que, por exemplo, nós acabamos de sair de um evento agora de miniaturas aqui, que é fantástico, assim, o pessoal que coleciona miniaturas. Sim. E a quantidade de pessoas que veio apertar nossa mão e dizer assim, o quanto nos acompanham, o quanto a gente inspira eles. E cara, e às vezes até pra nós, assim, eu sinto que eu faço uma coisa natural. A gente só tá compartilhando um projeto, só tá compartilhando uma experiência, mas isso é um entretenimento, é uma motivacional. Eu até digo assim, eu vou um dia lançar um livro contando histórias desculpas para porque que a gente tem carros, né? Eu sou bom nisso. Desculpa para comprar mais um carro ou para fazer mais algum projeto. E essas desculpas, na verdade, elas têm uma razão, assim. As pessoas, a gente acaba se interessando por um projeto e ele serve de motivação. Então, eu conheço, assim, dezenas de pessoas, ou milhares, talvez, com certeza, que digamos assim, saíram de uma depressão porque eles adotaram assim um hobby ou até assistindo os nossos vídeos ou acompanhando o que a gente faz. Isso serve assim de motivação para muita gente e, cara, eu vou dizer assim, isso é a maior gratificação, sabe? Ter alguém que chega e te agradece por uma coisa que tu nem imaginava que estaria ajudando alguém. Então... Só que quando você começou no YouTube, você é um cara que eu sei que estuda pra caramba, você é um cara que se dedica e que tem muito do tipo, tem que funcionar, tem que fazer e tal. Como é que você decidiu ir para um dia de semana que meio que ninguém postava? Sábados, né? Que são sábados, de manhã, e vídeos de 1 hora de duração. Como é que foi isso, assim? Eu e tu trocamos sempre muitas ideias, né? Desde a época do carro de colecionador, né? Do CDC, que era o teu canal antigamente, né? Que virou máquina. E uma coisa que acontecendo assim, eu comecei a me inspirar e entender, me motivar a entender o algoritmo do YouTube, entender como é que o que faz assim alguns canais assim terem sucesso e outros não, e como sintonizar o YouTube, né? E isso não é claro, né? O YouTube não esclarece assim nem o algoritmo, né? E aí, que nem eu falei, eu e tu conversando várias outras pessoas, eu acabei tendo acesso a vários youtubers nos Estados Unidos. E uma coisa que eu percebi, assim, se a gente vai dar compartilhar, talvez quem está assistindo aqui tenha um canal ou quer começar um canal, eu acho que inclusive eu incentivo, eu acho que é uma coisa super bacana compartilhar. Tem um monte de gente que tem história legal pra caramba e guarda com ela. Então, um exemplo, eu conheci essa semana o Alexandre Badolato, que é um maluco, um cara mais louco que todo mundo que eu conheço, que é colecionador de Dodge. Há 32 anos ele faz isso e ele começou um canal de YouTube alguns anos atrás, compartilhando a sua forma super simples. Ele começou a mostrar e, cara, é um sucesso, assim. Fui visitar a coleção dele, um cara 10, assim. Precisamos trazer ele aqui para um bate-papo. Tem que trazer, cara. Meu cara é incrível, incrível. Mas voltando, primeiro tem que ser um conteúdo interessante. Isso é óbvio, né? Não tá falando nada de novidade. Mas tem algumas métricas, assim, que uma é a frequência e a constância, né? Não pode começar um canal e botar 5 vídeos numa semana e aí passar 2 semanas sem botar. Então assim, cara, e nunca pode baixar a frequência. Então se tu coloca um vídeo por semana e tu começou a botar 2 por semana, sinto muito, mas não pode reduzir mais. Então isso já atrapalha vários canais, assim, às vezes o cara tem que se ausentar, né? E tem que reduzir o número de vídeos, depois é difícil voltar ao sintonia daquilo. A questão do sábado não foi muito pensado em estratégia, foi porque assim, quando eu comecei a expor meus projetos eu sempre mexia final de semana, eu sempre pegava um churrasco do final de semana, eu pensei, cara, eu vou botar sábado porque é um dia que eu posso, fora do meu dia a dia de trabalho, que acaba eu sou o diretor, eu sou o CEO da empresa, eu tenho minhas atribuições, digamos, profissionais, e o YouTube é como se fosse um hobby nesse sentido. Eu falei, vou publicar no sábado que eu posso dar atenção, que eu posso estar mais disponível, alguma coisa nesse sentido. Então eu escolhi sábado de manhã para dar tempo de assistir ao final de semana todo mundo. Perfeito. Mas aí eu acabei mantendo uma constância e acabou virando. E a duração do vídeo, todo mundo sempre fala, não, vídeo de YouTube tem que ser vídeo de 10 minutos, 15 minutos, e tem que dividir em capítulos. Mas, cara, eu não acho que seja fixo nisso, eu acho que tem muita gente que tem sucesso dessa maneira.
eu prefiro juntar num episódio longo aí de mais de 1 hora, inclusive quando eu faço menos de 1 hora o pessoal me xinga. e acabou criando um episódio, assim, uma novela, assim, ó, e aí uma outra coisa que eu acho que é legal, assim, às vezes o cara tá assistindo, tem muita gente que me fala que assiste meus vídeos não porque eles querem entender sobre carro, mas obviamente a maioria são porque eles são relacionados à paixão por carro, mas assim, acho que tem muitas lições de vida que a gente pode compartilhar. E como eu disse, o carro é uma desculpa às vezes para o cara trazer um outro assunto, né? Mas, e aí, os outros parênteses assim sobre o YouTube, os meus vídeos eu coloco legendas em português, inglês, espanhol, dá um trabalhão, tem uma equipe para fazer isso, mas é uma maneira de eu chegar um pouquinho também no mercado americano e no mercado latino e no mundo inteiro, né, para assistirem os vídeos. Então é um trabalho trabalhoso, mas ele ajuda também no próprio algoritmo do YouTube para ele sugerir mais, sabe? E aos poucos você foi montando uma estrutura também por trás do canal, né? Para te dar esse suporte, para dar suporte nos projetos do canal, né? Vídeo que virou lá o Galpão, enfim, as pessoas hoje que se dedicam a... Exato, hoje a gente tem um time que tu faz parte, né? Obviamente, da minha estrutura no meu canal, apesar de ter o teu canal e a gente trabalha, o Thiago trabalha junto no meu canal por trás dos panos aí, né? E a gente tem uma equipe de edição, uma equipe que faz também as legendas, um time fantástico, assim, seria até injusto não citar alguns aqui, porque daqui a pouco deixa os de fora. E como a Fueltech já tem um sistema de todos os vídeos dos canais da Fueltech, foi, digamos assim, mais um canal pra gente agregar, e um canal que eu tinha um pouco mais de liberdade, digamos assim, de expor, assim, essa parte até um pouco mais pessoal, um pouco mais de cometer erro. Quem assiste meus vídeos vê quando a gente comete um erro, quando a gente esquece de botar óleo no motor, quando a gente funde um negócio, quando dinamita, quando perde, cara, tem que mostrar igual, porque faz parte, né? Exato, a gente não quer mostrar aquela ideia de que tudo sempre dá certo, porque isso não é verdade, entendeu? E eu acho que talvez essa é uma das lições profissionais, né, que eu vejo que os grandes profissionais, eles têm essa capacidade de mudar às vezes a direção, de isso daqui não deu certo, vamos para cá, e provavelmente na história da Fueltech você já teve passagens de coisas que você acreditava muito quando você começou a fazer, você falou... O cara tem que ser inteligente assim para ser teimoso no que todo mundo tá te dizendo que não vai dar certo, mas se tu acredita, tu tem que ser teimoso para seguir naquela ideia, porque o cara que desiste de todas as ideias porque deu uma coisinha errada ou porque não foi, mas ao mesmo tempo o cara tem que ser inteligente o suficiente para desistir de uma ideia que não vai dar certo. E na chuva traciona, né? Cara, impressionante. Meu, não é? Gostei desse carro. E ao mesmo tempo o cara tem que ser... ele tem que saber assumir ou entender que digamos assim, alguma coisa naquela maneira não vai dar certo. E a gente chama de pivotar, né? Fazer um pivô e mudar para uma outra maneira. Então assim, se é para testar uma ideia nova, testa rápido e barato. Porque se precisar desistir, não custou caro e não custou tempo. Então assim, esse é um princípio da inovação, né? Então, e aí, tudo isso que eu falei, o cara aí tem que acreditar no teu sentimento. O sentimento, na verdade, às vezes tu não sabe exatamente porquê, mas tu tem que seguir aquele caminho. E aí um exemplo, até vou dizer assim, acho que é relacionado, tu perguntou onde é que eu quero chegar com o meu canal do YouTube, eu não sei, cara, mas eu tenho um sentimento que isso vai trazer, traz já, né, e é um caminho que vai trazer oportunidades. Eu vou te falar assim, eu tive a oportunidade de conhecer centenas ou milhares de pessoas que eu não teria a oportunidade de conhecer se eu não tivesse, por exemplo, expondo a minha vida e essa minha paixão pelo canal do YouTube. Eu tive a oportunidade de ajudar pessoas assim que eu não teria essa gratidão, ou não teria esse sentimento de felicidade de poder ajudar alguém se não tivesse o canal. Então eu acho que tem muitas coisas boas que estão trazendo. É óbvio que é um compromisso difícil, né? Não ter falhado aí desde que eu comecei meu canal, nem um sábado, não foi fácil nesse meio tempo. Tem semanas que é mais difícil, tem semanas que o cara não sabe, não tem um conteúdo assim que o cara acha que é perfeito para botar, mas tu tem eu me sinto que eu tenho um compromisso com quem está assistindo de entregar, sabe? Então tem que tentar achar conteúdos. E ao mesmo tempo para mim está funcionando muito bem, que nem eu disse assim, os carros me encontram. O meu canal é muito baseado em fazer um projeto, em ter um carro. Eu não consigo me desligar deles, eu quero, se possível, guardar todos eles e no futuro ter uma coleção para apresentar, sabe? Ter de repente um museu que conta a tua história, né? A tua história cada carro, né? Exato. Então não sei onde vai chegar, mas eu tenho uma sensação de que
que vai ter muito proveito e por isso que eu estou me esforçando tanto e continuando nisso. E agora, recentemente, você levou o Opala para os Estados Unidos, que a gente teve a oportunidade de gravar aqui em São Paulo, e depois o carro foi para lá. E aí, como é que foi, assim? Tá bom, eu sei que tá bombando, a comunidade opaleira tá se sentindo com certeza super representada, porque é um SS com um motorzão turbo, enfim, um carro super legal, mas como é que foi nos Estados Unidos? Do tipo assim, eu sei o que um americano fala de um Gol. Sim. Mas o que um americano fala de um Opala, assim? Cara, até quando tu levou o Gol, né, o GLR para os Estados Unidos, assim, bombou demais, né? Foi até como eu te conheci, né? Eu assisti um vídeo teu levando o Gol para os Estados Unidos, foi como eu acabei te conhecendo e depois a gente acabou se encontrando, né? Mas no Opala, o americano ele é apaixonado pelo muscle car americano, Chevrolet. Então, tipo assim, o Opala ele não é um carro americano, nunca foi para os Estados Unidos, ele é um carro genuinamente brasileiro. Então, ter um carro no Brasil que a gente pudesse levar para os Estados Unidos e com uma pimentinha a mais, foi assim o que a gente fez, aquele escapamento paralama com toda a controvérsia, assim, por mais que os puristas e muitas pessoas, não, tinha que botar o escapamento atrás. Cara, aquilo ali é o que chama atenção no evento, é o que chama atenção quando o carro está na oficina. Então a gente fez uns detalhes desses e os americanos eles não entendem assim, que carro é, qual é a origem dele. Tipo, ele olha, ele acha que é um Nova, mas não é um Nova, é um 9 em 3/4 de proporção. Então ele tem uma curiosidade. E os 6 cilindros em linha também nunca foi um motor popular nos Estados Unidos. Ele é um motor de C10, que eles trocavam por V8, então pouca gente achava que sequer era possível preparar esse motor. Ter um carro que tira 1.000, 2.000 cavalos nas Opalas de corrida aqui no Brasil é uma coisa fantástica e ele tem um som muito particular. Então o som do Opala é muito particular da forma como escuta. Então, que nem aqui no Brasil é raro ter um rotativo, né? Um motor Mazda rotativo. Toda vez que, por exemplo, assim, tu escuta um rotativo aqui no Brasil é diferente, nunca escutou. E nos Estados Unidos é a mesma coisa um Opala. Escutar um Opala preparado desses é diferente. Tanto que o carro a gente deixa estacionado naqueles elevadores que a gente colocou dentro da oficina do dinamômetro da Fueltech USA. Cara, eu acho que é todo dia que tem alguém no dinamômetro lá, o cara acaba perguntando do carro e a gente acaba ligando o carro pro cara escutar o barulho. Sério mesmo? É incrível assim. E aí faz fogo, a gente botou uma vela no escape junto com o Metanol M5 que acaba fazendo fogo no escape com uma facilidade incrível. Então é um espetáculo assim pros americanos, sabe? E você já ouviu de gente assim, falou, mas tinha que ter um V8 aqui, 6 cilindros não serve pra nada, alguma coisa... Nenhum. Tipo, esses preconceitos bestas que às vezes podem surgir? Pelo contrário, os caras dizem, cara, que legal esse motor, que curioso, assim, estão muito interessados, já tiveram um americano querendo comprar. Sério? Daddy Dave tá me enchendo o saco lá, que ele quer levar o carro. Daddy Dave é uma das principais figuras aí do Corridas Proibidas. Do programa, Murder Nova também, porque eles vieram pro Brasil, né, em 2019, foi uma ação que a gente fez de trazer eles para justamente conhecer o Brasil, conhecer a arrancada, e eles andaram de Opala naquela época, e até foi uma das razões que o Opala começou a se tornar conhecido nos Estados Unidos, porque eles se apaixonaram pelos Opalas e eles mesmos começaram a divulgar assim no Corridas Proibidas, em outros canais, assim, eles são estrelas do Discovery Turbo, né? Tem programas e são muito famosos, os caras são assim, celebridade aqui e são gente boa demais. Tanto que o Daddy Dave veio ver o Opala esses dias, eu tô esperando o Murder Nova vir olhar também. E vamos ver se a gente não leva o Opala lá pra Oklahoma e vai aparecer no Discovery. Será? Imagina, meus amigos. Diz que duvida. Diz que duvida. Você sabe que esse foi um dos momentos mais marcantes pra mim em pista de arrancada. Foi o dia da puxada do Daddy Dave e do Murder Nova. Aquele dia foi louco. Cara, o Perigoso, né, que é um dos pilotos no Brasil lá que tem o Opala amarelo, o XTM 777, e o Israel Fontanella, que tem o TT, o Opala TT, que na verdade era o metal, que está sendo reconstruído, teve um acidente depois. Mas esses dois carros são talvez uns dois Opalas mais reconhecidos na atualidade, assim, e acabaram se tornando conhecidos internacionalmente, né? Sim. Tanto que o próprio Perigoso teve um acidente com o Opala amarelo depois disso, que ele reconstruiu, porque esse carro tem essa história muito forte. Mesma coisa o Israel agora com o Opala, o metal. Exatamente. Agora, você já levou o carro para os Estados Unidos? O povo tá louco para ver esses carros aqui. Existe alguma chance? Assim, eu já consegui com o Gol lá falar, dá para ir, dá para voltar, enfim. Então, você tem coisa na cabeça? Cara, eu tinha um sonho de tentar levar a Ferrari, trazer a Ferrari pro Brasil. Eu não sei se é possível, se vai dar, mas eu não sei também se o pessoal ia curtir, não sei. Será? Uma Ferrari 355 Turbo aqui no Brasil. A minha, né? Um de um. Um de um.
Seria legal, né? Todos os outros carros, né? Se for pensar, acho que seria legal ter a oportunidade de trazer eles para o Brasil. Então já passou na cabeça, assim? Sim, não, sem dúvida. Acho que essa interação Brasil-Estados Unidos, o que tu fez com o Gol, de ir para lá e de voltar, é uma história muito maluca, né? O primeiro da história. Primeiro carro da história sair do Brasil e voltar pro Brasil, né? Você tá com essa dificuldade, inclusive, para emplacar ele de novo aqui. Eu falei, não tem problema, se não conseguir emplacar, manda ele para mim. Posso lá. mandar? Eu cuido para ti. Duro que uma semana lá na Fiotec, no mínimo a potência já vai dobrar. Até porque eu bati o recorde no dinamômetro da Fiotec dos Estados Unidos, menor potência já registrada lá, 340 cavalos, se não me engano. É verdade, foi engraçado aquele dia. Lá na Fiotec dos Estados Unidos eles têm um dinamômetro que é chamado Hub Dyno, e eles medem carros com muita potência, carros até com mais de 5 mil cavalos lá, né, Anderson? E é todo dia, mas é legal ver um carrinho de vez em quando diferente. É um pouco, no mínimo inusitado, né? Eu diria. Putz, mas que legal, bate-papo aqui sempre rende. A gente vai, obviamente, ficando por aqui. Para quem ainda não conhece o trabalho do Anderson, você não deve estar no meio do mundo dos carros, não deve ser do meio de quem gosta de carro. Obrigado, Audi e-tron aqui, o nosso parceiro, quietinho, um baita companheiro, e a gente se vê numa próxima muito em breve, ou aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Muito obrigado. Feito? De novo, espero de novo para visitar lá, e todo mundo que está assistindo também, se tiver a oportunidade, vier para os Estados Unidos, nos visitem, acompanhem o que a gente está fazendo. Entrem no meu canal também para acompanhar essas loucuras aí, e vamos para a próxima aí. Boa, obrigado aí, obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente se vê numa próxima. Tchau. Valeu, tchau.